Boa tarde, queridos ouvintes. Que a paz do nosso Mestre e amado Jesus esteja no coração de cada um. Nós agradecemos pela amável sintonia com o programa Falando de Espiritismo. E hoje nós trazemos para conversarmos com os nossos amigos, com a presença do Dr. Antônio Nascimento, presidente da União Municipal Espírita de Santo Ângelo e também do Grupo Espírita Seara do Mestre. Também temos a presença do Wilson Lemes, que está na nossa equipe, sempre colaborando, e a nossa assessora nas gravações aqui, a Irene. E hoje nós vamos conversarmos sobre a saúde integral. Mas antes de nós passarmos a palavra ao Antônio, ao Wilson, nós queremos deixar aqui os nossos apoiadores, a Pousada das Missões, que fica na rua São Nicolau, 601, São Miguel das Missões. E aqueles que querem entrar em contato, que vão fazer a visita em São Miguel das Missões, nas ruínas, é só ligar para os 55 33 81 12 02 ou então pelo e-mail pousada.das-missões.terra.com.br pousada-das-missões.com.br é o site. E também nós temos aqui o Grupo Espírita Chico Xavier, que fica na rua Marcel Deodoro, 1343, no bairro Missões. A Sociedade Espírita de Irmãos de Boa Vontade, que fica na rua 22 de março, próximo ao ginásio Marcelo Mioso. E também a Sociedade Espírita de Irmãos de Boa Vontade, que fica na rua Laurindo Piccoli, número 500, no bairro Pipe. E nós vamos então, dando boa tarde ao Antônio, a respeito do nosso tema hoje, falando sobre saúde integral. Seja bem-vindo e obrigado por aceitar o convite de estar conosco para conversarmos nessa tarde. Boa tarde, Paulo. Boa tarde, Wilson. Boa tarde, Irene. Boa tarde a todos os ouvintes falando do Espiritismo. Então, nós é uma honra, uma satisfação, Paulo, retornarmos aqui ao programa que vocês já há tanto tempo conduzem, sempre com muita determinação, muito equilíbrio, buscando uma coerência, uma fidelidade à doutrina espírita, mas trazendo assuntos que possam auxiliar aos ouvintes, mas nesse momento em que a Terra passa, em que ainda temos conflitos, temos aflições, temos dificuldades. E o tema que a gente vai conversar hoje, nessa roda de conversa, aqui com a participação de vocês, é algo que afeta todo o ser humano, que é a saúde. Mas a gente não quer se restringir somente na saúde física, a parte biológica, a parte fisiológica. A gente quer, ao longo do programa, estender um pouco mais e ver as vertentes da saúde. Uma ótima tarde aos nossos amigos radiovintes, a toda a equipe, e um ótimo dia àqueles que mais tarde vão assistir essa postagem no YouTube. A respeito da saúde integral, na abordagem de hoje, a cargo do Antônio, nós estamos aqui apenas como acompanhantes, como disse um âncora, falando em cima dos seus comentários, das suas ponderações, diz respeito ao ser como um todo. Porque quase sempre a humanidade busca a saúde pensando no corpo físico, esquecendo-se da mente e da questão espiritual. E nós vamos, acredito eu, nessa abordagem, fazer pelo menos que possamos entender minimamente o que isso significa. Porque nós somos seres integrais. Aprendemos em Espiritismo que
Nós não somos um corpo que tem um espírito, mas um espírito que tem um corpo para se manifestar enquanto encarnado aqui na Terra. E na condição de encarnado, nós produzimos energia como espíritos que afetam o corpo e vice-versa. Há um intercâmbio de energia tanto do mundo físico para o mundo espiritual, como principalmente de nós, espíritos, para o mundo físico. E nós aprendemos nos grupos de estudo que nós temos um chamado duplo etérico que filtra as energias que promanam de nós, espíritos, para o corpo. Por exemplo, quando eu tenho um acesso de cólera, nós já comentamos isso aqui em outros programas, produzimos uma energia tão intensa que, se fosse diretamente direcionada ao corpo, ou fulminaria. E quando essa energia passa em demasia, geralmente a pessoa desmaia. Em casos extremos, até morre mesmo. Mas essa energia que não vem ao corpo através desse filtro vai para onde? Ela não se dissipa, porque há uma troca constante. Já foi dito pela ciência que nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. E uma vez gerada essa energia, ela tem que ir para algum lugar. Se ela não vem ao corpo, ela fica onde? Fica no corpo espiritual, no perispírito, e vai impregnando de energias salutares ou deletérias, dependendo do tipo de energia que produzimos. E se elas forem salutares, produzirão saúde espiritual e, consequentemente, saúde física. Mas se forem energias deletérias, e nós vivermos constantemente alimentando-a, elas podem acumular-se num nível tal que um dia precisam ser drenadas. E qual é o processo? O corpo, a gente como esponja, atrai para si essas energias na busca de purificar o espírito, sanar o espírito, dar-lhe saúde. Mas, em consequência, o corpo vai adoecer. E nós vamos ver ao longo dessa abordagem, que eu vou deixar a cargo do Antônio, senão eu vou ocupar muito tempo. Começa a falar, né, Paulo? Às vezes eu tenho dificuldade em parar. Então, que nós podemos, conhecendo esse processo, optarmos por uma vida mais equilibrada, mais harmônica, embora seja difícil. Nós percebemos a nossa vida particular nos últimos dias, é uma correria incrível. E eu percebo que a minha esposa agora ela vai ter que aprender a lidar com o seu estado emocional, sob pena de sofrer consequências, porque nós abalamos o corpo físico quando estamos estressados. Também falaremos sobre o estresse, deixarei a cargo do Antônio, porque senão, como eu disse, tomarei muito do seu tempo. Verdade, Wilson. Essa busca pela saúde, pelos cuidados que objetivamente possam permitir que a gente viva mais e com uma qualidade de vida maior, ele é muito antigo. Nós podemos retomar lá a época da Roma, dos romanos, com a sua expansão, que trouxe alguns primórdios para a civilização se estruturar e começar o processo de globalização. É conhecido que os romanos levaram a questão da saúde pública através de esgotos, né? Porque as cidades, os vilarejos, os esgotos eram a céu aberto, então foram os primeiros que começaram a canalizar. Fizeram aquedutos levando água, e a gente sabe da importância da água, da qualidade da água, e isso deu um impulso muito grande para que aumentássemos então a longevidade, a expectativa média de vida. Ao longo do tempo, a civilização foi agregando diversas conquistas nesse sentido. Mas a saúde, exatamente o que nós estamos falando, o que é? Nós vamos trazer, então, uma definição que, ao final da Segunda Grande Guerra Mundial, quando foi criada a Organização das Nações Unidas, a Organização Mundial de Saúde, trouxe para ajudar a pautar as relações e para balizar o nosso entendimento. Então, os estudiosos que fizeram essa definição em nome da Organização Mundial de Saúde definiram que a saúde ela envolve o completo bem-estar físico, psicológico, social do ser humano e que não pode ser considerada apenas a ausência de doença ou de enfermidade. No pós-guerra, se buscava uma condição de segurança, se buscava uma situação de estabilidade maior. A partir de 1978, é interessante que nós observemos isso, a própria Organização Mundial de Saúde, num processo de evolução da sociedade, do entendimento da profundidade do que significa a saúde, incluiu mais um aspecto para ser considerado como saúde, que é o completo, além do bem-estar físico, psicológico, social, também espiritual. Haja vista, Wilson, Paulo, Lino,
que grande maioria, quase 100%, mas acima de 90% dos habitantes do nosso orbe, somos espiritualistas. De uma forma ou de outra, nós temos a certeza, imaginamos, alguns a expectativa, a fé, de que a nossa essência, esse princípio espiritual que o Wilson já pincelou, trazendo algumas correlações com a saúde, ele sobrevive à disjunção celular, à morte, e se mantém. Então, cuidar dessa nossa essência, a essência que vai se manter, é fundamental para isso. Nós verificamos, então, que nós vamos ter a saúde, segundo esse conceito da Organização Mundial de Saúde, quando nós tivermos um corpo em equilíbrio, a fisiologia, quando nós tivermos uma mente com as emoções também dentro de um controle, e a nossa alma, a nossa espiritualidade sendo equilibrada. Então a saúde, nossa saúde integral, vai estabelecer um nível relacional, um nível físico, né, a parte biológica, né, que é o corpo, e a parte emocional, que é a mente, e um nível mais energético, que seria o nível espiritual, que o Wilson realmente comentou para nós. Tá? Então, uma das grandes preocupações realmente que a gente tem em termos da vida é a saúde. E essa saúde integral, ela se torna complexa quando a gente não observa os dois planos da vida. E eu gostaria que tu colocasse assim, como é que a gente pode, primeiramente, preservar para que se tenha uma saúde equilibrada. E dentro daquela visão que o Evangelho nos traz, ali no capítulo 17, ele fala cuidar do corpo e do espírito, em relação até mesmo porque quando Jesus fazia as curas, ele sempre fazia algumas recomendações. Como é que fica daí então as curas? Às vezes a pessoa busca a cura nas igrejas, mas não se mantém depois com essa saúde em equilíbrio. Ela às vezes é momentânea, volta mais tarde. Né? Então gostaria de saber assim, como é que a gente vai fazer para que se mantenha, preservar uma saúde equilibrada e cuidar da essência, né? Como Jesus dizia, cuidar daquilo que a gente vai fazer dali para diante. Você fala é bem importante, né, Paulo? Porque há realmente assim, uma espécie de caminho que você precisa cuidar, como se fosse uma escada para a nossa saúde. Né? Nós tivemos a contribuição do psicólogo humanista, Dr. Abraham Maslow, que ele apresentou, após diversos estudos, é um consenso pela ciência do comportamento, serve para a nossa saúde aqui, a chamada pirâmide da hierarquia das necessidades humanas. E o Abraham Maslow, ele diz que para qualquer ser vivo, em especial para nós, na espécie humana, nós temos que atentar para cuidar dessa pirâmide. Porque como a pirâmide, a gente sabe, ela tem uma base larga, onde se assenta, né, e ele é o alicerce de tudo que vem acima. E a construção para subir, ela vai afilando, né, ela vai diminuindo a sua, digamos assim, a sua extensão. Bem na base da pirâmide, o Dr. Abraham Maslow colocou as nossas necessidades fisiológicas. Né? Então, qualquer um que queira manter a sua saúde, ele tem que atentar que para atender essas necessidades fisiológicas, cuidar do corpo físico, que é o nosso instrumento mesmo, que sejamos um espírito, que estamos encarnados, o espírito precisa da matéria, né? Nós precisamos, então, cuidar para que tenhamos uma alimentação, se possível, uma alimentação adequada, que tenhamos a água, que já falamos da importância desde os romanos, né? Que tenhamos uma questão de um sono e de um repouso, de um descanso adequado. Né? Então nós temos que cuidar, de certa forma, de um determinado conforto físico, né? Para que o nosso corpo esteja adequado. Né? A gente sabe que, por exemplo, se nós sairmos lá fora, tiver 40 graus, nós não vamos estar bem, o nosso corpo vai sentir esse efeito. Ao mesmo tempo, se sairmos desabrigados no nosso inverno gaúcho, o corpo não vai resistir, vai enfermar. É conhecido as pessoas que às vezes ficam desabrigadas assim, pelas ruas e acabam até morrendo de uma noite mais intensa. Então nós temos que ter esses cuidados, né?
temos uma outra situação que o Dr. Abraham Maslow coloca também, que é uma energia muito importante no ser humano e que é motivo também de desestruturação e da perda da saúde com reflexos na parte emocional, que é a energia da sexualidade, que precisa também ser cuidada, equilibrada e canalizada. O sexo é realmente uma fonte criadora da vida que nós temos que agir com respeito, com equilíbrio, atendendo ou canalizando cada um dentro da sua orientação sexual e do seu entendimento, para que através da troca de energética, de afetividade, isso possa nos planificar. Atendendo essa primeiro momento, Paulo, Wilson e ele, o Dr. Abraham Maslow diz que nós precisamos pensar no amanhã. E todo ser humano pensa no amanhã. Muitas das nossas ansiedades, das angústias, dos medos, vem exatamente porque nós não temos uma segurança de como será o amanhã. Jesus, inclusive, recomendou que nós não vivêssemos excessivamente preocupados só com o futuro, mas lógico que temos que ser previdentes, temos que ter uma conduta equilibrada. Então, para isso, nós vamos ver com relação à nossa segurança, a gente vai buscar um trabalho seguro, a gente vai buscar uma remuneração que atenda agora e no futuro, quando nós envelhecermos. Para isso é natural, as classes trabalhadoras, a sociedade como um todo se organiza para que tenha benefícios. Nos dias de hoje, em que a humanidade, a tecnologia, estamos numa transformação muito grande, há uma necessidade também de estarmos em contínua renovação e preparação para que possamos nos permanecer no emprego ou em condições de empregabilidade. As próprias profissões que cada um faz, elas se renovam. E a gente sabe que em um prazo de 15 anos muda tudo completamente. E nós somos dessa idade. Eu lembro que a minha mãe se preocupou muito comigo enquanto eu não concluí essa etapa de ter um diploma de datilografia. Eu tenho um honroso diploma de datilografia. Para mim foi uma pena lá passar no exame que tinha que dar 300 toques por minuto para ser um bom datilógrafo. O tempo passou, e hoje a gente verifica que aquela base de digitação foi importante, mas os meios mudaram completamente. Hoje a gente está numa tecnologia completamente diferente. Então cada trabalhador, cada pessoa, ele tem que estar acompanhando isso. Passada essa situação de segurança, essa atenção ao nosso redor, nós precisamos atender às necessidades sociais. Aí temos que cuidar para que tenhamos grupos de amigos, grupos sociais, que a gente se relacione, que se dê bem, que mantenha os vínculos familiares. Nós precisamos participar de alguma forma da nossa comunidade. São os grupos sociais que vai estabelecer as nossas amizades, as nossas interações com os clientes, que vai fazer com que dessa forma a gente tenha colegas amigáveis e que esse ambiente seja adequado. Atendendo até essas necessidades básicas que os animais também procuram, nós passamos para as necessidades secundárias, que é o topo da pirâmide, e que são importantes para a nossa saúde integral. E aí o ser humano tem que buscar a questão da estima, onde nós buscamos o reconhecimento na comunidade, o reconhecimento e aprovação pelos amigos, pela família. E lógico que isso vem da gente assumir as responsabilidades, e que a gente vai então galgando esses aspectos da vida que vai estruturando não só a condição para a gente manter a nossa necessidade material, mas também as questões emocionais. Lógico que só essa conquista material, essa conquista social, essa conquista de afetividade, ela não teria sentido se nós não atingirmos o ápice da pirâmide, que é a autorrealização, onde o ser humano está em um processo contínuo de educação, de autoeducação, de crescimento pessoal. E nesse momento é fundamental um senso de espiritualidade, onde o ser humano vai se responder aquelas perguntas. Para que eu vivo? Aí vai buscar um pouquinho no passado e entender como ele age, o que sofre, de onde ele veio, e projetar a continuidade da vida, inclusive não temendo o final da existência, que pode vir por uma enfermidade, por um acidente, ou pelo simples desgaste orgânico, pelo envelhecimento e pela morte. Então, na medida em que o ser humano vai ficando com a consciência mais tranquila, de uma trajetória adequada, ele vai ter condições para a felicidade.
E essa felicidade vai fazer com que energeticamente a gente tenha as melhores condições para a nossa saúde. Pegando um gancho aqui dos comentários do Tony, mas ainda voltando à questão do duplo etérico, porque quem ouve de fora e não estuda o espiritismo pode pensar isso é coisa de espírito, não tem como provar que existe. Até há pouco tempo nós também não sabíamos que existia na Terra um campo magnético, que poderíamos chamar de um corpo protetor da Terra. E se nós analisarmos o duplo etérico, que ele só existe enquanto existe a vida do corpo físico, ele é semelhante a esse campo magnético que engloba o nosso planeta e que permite que haja vida, porque ele age tal qual o duplo etérico como um filtro. Ele filtra as energias que vêm do espaço, permitindo que apenas passe o suficiente para manter o equilíbrio da vida. Existe prova disso? Em 2014, em novembro, dia 27, a revista Globo, o Globo, publicou uma matéria que diz assim: Rio, um escudo invisível formado por processos de natureza ainda não totalmente compreendida pelos cientistas, ajuda a proteger a Terra de uma perigosa radiação vinda do espaço. Identificado entre os dois cinturões de Van Allen, faixas que concentram partículas eletricamente carregadas ao redor do planeta devido à atuação do seu campo magnético. O escudo bloqueia elétrons em alta velocidade e, portanto, de alta energia, a cerca de 11 km da superfície. A exposição a esses elétrons é capaz de fritar os circuitos eletrônicos de satélites e representa também uma séria ameaça à saúde de astronautas. Caso bombardeassem a superfície do nosso planeta, tais partículas praticamente inviabilizariam o desenvolvimento da vida nele. Ora, se é uma coisa recente que a ciência está provando, nós nem imaginávamos que isso existia. Quem sabe no futuro próximo a ciência já não prove a nós que de fato existe esse duplo etérico. E se formos olhar a física quântica, ela avança a passos largos na compreensão da vida como um todo. E já comprovou que nós não somos apenas um corpo material, que existe a consciência que sobrevive à morte do corpo físico. E inclusive existem relatos de pessoas que retornaram a um outro corpo que nós chamamos de reencarnação. Existe uma obra, eu sempre repito aqui, chamada Quem Somos Nós, disponível no YouTube, feita por experts da área da física quântica, são pessoas com pós-doutorado nas mais diversas universidades do planeta, que fizeram esse vídeo. Então recomendo que assistam para começarmos a entender um pouco mais essas questões do espírito e da matéria. E voltando ainda às questões do comentário do Antônio, a alimentação. Ele falava que a alimentação é fundamental. Quem pode deve, o tanto quanto possível, ter uma alimentação adequada. Mas quanto se predispõe a isso? O que nós percebemos é a busca da economia e da comodidade. As pessoas, o alimento integral, o alimento tal, orgânico é muito caro. E também o arroz integral, por exemplo, demanda mais tempo para cozinhar. Existem técnicas, por exemplo, usando a panela de pressão, mesmo que demande mais tempo. Nós estamos investindo na saúde. Quem é jovem não sente os efeitos de imediato. Uma vez eu vi um palestrante dizendo que, assim como acontece com as energias deletérias, também acontece com o corpo, em relação da alimentação, do estresse, etc. Ele fez um exemplo. Se eu colocar uma barra de metal num ambiente com água, e logo em seguida retirá-la, não vou perceber mudança nenhuma. Mas se eu deixá-la ali por um tempo mais ou menos prolongado, ao retirá-la, perceberei que está tomada pela ferrugem. Isso acontece com o corpo também. Quando nós somos jovens, o corpo consegue ir contornando as agressões que nós provocamos. Um exemplo, um sangue muito ácido, tem diversos alimentos que tornam o sangue ácido, notadamente aqueles açucarados. E como é que o corpo faz? Ele recupera o equilíbrio, tornando em torno de 7,3 pontos na escala da alcalinidade dele, né? Como? Utilizando-se minerais do corpo. De onde? Dos ossos e dos dentes. Enquanto é jovem, temos em abundância. Mas chega uma certa idade e começam a aparecer os problemas. Então, quem quer economizar hoje, que não sente nada, se não vier a desencarnar tão logo, com o chegar dos anos, vai sentir os efeitos. Aí vai gastar tempo, vai gastar energia, vai gastar dinheiro para tentar recuperar a saúde. O sono.
O sono, o Antônio falava na nossa casa, lá na palestra que fala sobre o assunto aqui da saúde integral, ele é variável de pessoa para pessoa, mas a recomendação é que nós tenhamos no mínimo 7 ou 8 horas de sono. Alguns, como ele mencionou até o Divaldo, com 3 horas, em torno de 3 horas, é isso, Antônio? Ele consegue levar uma vida equilibrada, mas ele não desperdiça o tempo. O tempo que ele disponibiliza, além daquilo que está trabalhando na obra lá da Maçã do Caminho, ou fazendo palestras no mundo todo, ele está estudando. Há algum tempo eu soube por um amigo lá de Passo Fundo, que ele deixou de se hospedar nas casas das pessoas, preferindo hospedar-se em hotéis, porque as pessoas o acomodavam num quarto, mas que não era privado para quem chegasse. E aí ele estava estudando, a pessoa esquecia uma toalha e coisa assim, e acabava atrapalhando os seus estudos. Então ele prefere ficar num lugar que tenha um ambiente só para ele, que ele possa dedicar ao estudo. Então ele nunca está acordado sem fazer nada de útil. Ou está conversando com alguém, tratando de assuntos construtivos, fazendo palestras, ou estudando, ou trabalhando em benefício do próximo. Então nós temos que ter um tempo reservado para um sono adequado. O estresse, a gente fala bastante em teoria, é difícil encontrar alguém que consiga. Eu me recordo que logo que eu comecei a trabalhar na Justiça do Trabalho, eu sempre fui bastante estressado, e um dia nós saímos, eu e um jovem que tinha passado há pouco do concurso, devia ter uns 20 anos, eu acho, e ele foi dirigindo. Nós saímos de Novo Hamburgo a Porto Alegre para participarmos de um estudo promovido pelo tribunal. Aí chegamos até a casa dele e eu olhei assim, o horário estava em cima. E eu já estressadíssimo, se fosse eu ia sair com o pé no fundo. E ele não se perturbou. Continuou dirigindo do mesmo modo e nós chegamos no encontro para o estudo sem atraso nenhum. E eu fiquei impressionado com a atitude daquele jovem. Uma pessoa que já conseguiu, apesar dos estímulos que podem provocar estresse em pessoas como eu, não permanecer equilibrado. Porque se formos pensar exatamente o estresse, se for controlado, até pode ser útil. Porque ele produz em nós energias, mas desde que as saibamos utilizar. Porque uma pessoa estressada produz adrenalina. A adrenalina serve para quê? Para correr ou para brigar, se defender. E nós não fazemos nenhuma coisa nem outra. Nós não corremos com o corpo físico, nós corremos com veículos. Então nós jogamos essa ansiedade para nós no veículo, acabamos matando alguém ou nos matamos. E se isso não acontece de imediato, ao longo do tempo, gerando doenças. E a questão das mudanças que o Antônio mencionou. Existe um videozinho, que é uma animação, que também se encontra no YouTube, chama-se Quem Mexeu no Meu Queijo. Recomendo também que as pessoas assistam. A maioria de nós temos a tendência a nos acomodarmos. Eu já aprendi tal profissão, domino-a perfeitamente. E acredito que isso nunca vai mudar. Mas as coisas vêm mudando. Todos os setores da sociedade vêm mudando. Há pouco tempo, aqui em Santo Antônio, existia o tal de SESEC, que era um órgão do Banco do Brasil que fazia as compensações, diversas movimentações do banco. Tinha até um prédio lá na zona oeste da cidade, né? Com, acredito, mais de 100 pessoas trabalhando. Inclusive eu tinha um irmão que trabalhava lá. Isso não existe mais. Com a informatização, todo esse pessoal se tornou desnecessário ao banco. A datilografia que o Antônio falava, que era uma exigência dos cursos, hoje os jovens aprendem desde criança a lidar com o computador, nem sei como é que eles digitam, a gente lê. Um dia eu vi minha filha assim, olhei, ela estava no celular, digitando com o dedo, com a velocidade que a gente faz no teclado, que fazia em datilografia, que ainda faz nos teclados dos computadores. Como é que consegue? Então é uma outra geração, se nós não acompanharmos, teremos dificuldades. Nós temos que estar sempre nos atualizando. Não devemos nos acomodar em acreditar que as coisas ficarão sempre como estão. E não adianta nos revoltarmos. Isso é inevitável. A vida social. O Antônio falava assim que o ideal seria 10 pessoas que a gente possa conviver de forma harmoniosa e trocar energias. Eu sempre lembro Maria Ribeiro, que ele menciona que nós temos um campo energético produzido pelo coração que pode ser percebido em qualquer parte do corpo. Se botarmos um sensor, um eletrocardiograma lá no dedo do pé, ele registra. Já o eletroencefalograma só é feito no cérebro. Então veja a importância desse campo energético. E segundo ele tem 3 metros de raio. E nesse 3 metros de raio
nós intercambiamos energia direta com outros campos energéticos produzidos pelas pessoas que convivem conosco. Nós todos aqui, de alguma forma, estamos interligados, 4 na rádio. Os nossos campos vibracionais que partem do coração. E se o coração atua conforme o sentimento, imaginemos o poder disso. Então, uma vida social saudável só produz saúde. Devemos procurar o convívio com pessoas de alta estima, pessoas animadas. E se isso não for possível, vamos nós agir de forma equilibrada para não sermos contaminados e não termos a nossa saúde sugada. Nós não vamos nos isolar do mundo. A autorrealização. A autorrealização engloba tudo isso. Porque nós não podemos ser autorrealizados se não tivermos saúde integral. Se tivermos qualquer coisa que desequilibra a nossa mente, não estaremos totalmente autorrealizados. Poderemos estar economicamente bem, poderemos estar até de uma forma profissional bem, termos fama, etc. O Antônio mencionou alguns que tinham tudo. Beleza, juventude, fama e riqueza, e acabaram perecendo pelos excessos, pelo desequilíbrio. Então é muito importante, e isso não é possível, a autorrealização, pelo menos penso eu, sem a espiritualização. Perdoe-me os irmãos ateus, porque eles acham que a pessoa pode ser independente de tudo. Nós não podemos ser independentes. Até podemos tentar, mas não somos. Mesmo que tenhamos dinheiro, vamos depender de alguém que trabalhe para nós. Sempre vamos precisar de alguém. E quando chegar a velhice, alguém vai ter que nos socorrer, se nós não tivermos capacidade. Quem nos garante que vamos ter o tirocínio suficiente para darmos conta das nossas necessidades? Então, quando viemos ao mundo, dependíamos de nossa mãe, de nossos pais, fomos atendidos por alguém. E agora crescemos um pouco, achamos que não dependemos mais de ninguém e que também não existe nada depois da vida física. Cada um faça a sua reflexão e veja de que lado está a razão. É verdade, Wilson, mas nos dias que a gente vive ainda, nós verificamos que não se atingiu a saúde integral. O que a gente vê é muitas pessoas adoentadas, né? Lembrando que uma doença, ela pode ser definida como um conjunto de sinais e sintomas específicos que afetam o ser humano ou qualquer ser vivo, alterando então esse estado de normalidade, né? Essa definição, ela tem origem no vocábulo latino, que significava dolentia, e que atualmente é traduzido por dor e padecimento, né? E nós verificamos então alguns sinais clássicos da nossa diminuição da saúde nos dias atuais. Nós podemos colocar as dores físicas que sentimos, cansaço, as fadigas que as pessoas acabam reclamando, né? De repente parece que estão sem energia, estão desvitalizadas, não conseguem recompor as suas energias, às vezes mesmo depois de um final de semana, às vezes mesmo depois de uma noite, acabam cansadas, né? Com isso temos reflexos que afetam o sistema digestivo, né? Seja com prisão ou aceleração do trânsito intestinal. É muito comum, né, as dores lombares, cervicais, as cefaleias, as dores de cabeça. E isso leva com que muitas pessoas estejam assim, num estado de irritação, de impaciência muito grande, desenvolvendo sintomas que a gente chama de distonias mentais, né, que é a ansiedade, síndrome de pânico, a depressão, né, são situações que fazem então com que o ser humano demonstre que não está bem. Lógico que até por um instinto, por uma autopreservação, a gente vai buscar auxílio. Então muitos recorrem aos profissionais da área de saúde e devem fazê-lo diante de um sintoma físico, fazem os exames, buscam o tratamento e às vezes recebem, muito comumente, o diagnóstico de que é um sintoma psicossomático, né? Quer dizer, a questão emocional, essa intranquilidade nossa diante da vida, diante do futuro. Muitos são encaminhados para psicólogos, psiquiatras e também orientados que retomemos a nossa essência buscando, né, trabalhar a nossa espiritualidade, cultivar a nossa religiosidade. Então, ao católico é indicado que retome, às vezes, a sua busca dentro da religião que escolheu, o evangélico, nós espíritas, como qualquer outra religião que a pessoa, às vezes, retome quando está um pouco dissociado. Não basta a gente
apenas fazer uma prece, né, ou buscar uma certa proteção divina, que ela saia somente da boca para fora. Lembrando que na doutrina espírita a gente entende que no momento que nós fazemos uma prece, tentamos nos ligar ao Criador, é buscar entender, conhecer as suas leis que são tanto que coordenam a estrutura física da matéria, que a ciência estuda e nos coloca, mas também as leis espirituais que vão fazer então que a gente viva melhor, né? Viu-se Paulo, ele, né? É interessante um estudo que nos impactou também na nossa busca da nossa saúde integral, conduzido pela Universidade de Stanford, em que eles fizeram ao longo do tempo uma busca pelos fatores que permitem que o ser humano viva mais e, lógico, viva com melhor qualidade. No primeiro momento eles imaginavam que só o acesso a uma saúde médica com qualidade, que isso definiria e facilitaria com que as pessoas vivessem mais. Eles identificaram que é sim importante os cuidados médicos, né, mas que ele tem um impacto global na nossa saúde de em torno de 10%. A gente sabe do efeito genético, né, das doenças genéticas, das doenças familiares que existem, né? Eles foram pesquisar isso e chegaram à conclusão de que havia, então, um efeito nesse sentido, mas somente de 17%. Tá? Foram verificar, então, os fatores do meio ambiente, né? A poluição, os agrotóxicos, né? As contaminações dos alimentos, né? E todos os efeitos que impactam o ser humano. E verificaram que isso realmente tinha um efeito, mas que era em torno de 20%. E eles definiram que o que mais impacta a nossa vida é o nosso estilo de vida, as escolhas que fazemos, tá? De como ver. Isso impacta em até 53% a nossa questão da saúde e da longevidade. Para isso, nós temos que, logicamente, pensar. Começamos lá pela base, a nossa saúde física. Como é que está o nosso corpo? Eu estou me sentindo bem fisicamente? Eu sinto alguma dor, tenho alguma tensão, eu tenho algum problema de uma doença física? Eu tenho me alimentado bem no dia a dia, tenho cuidado e feito escolha para alimentos mais saudáveis, né, que as ciências da nutrição nos falam. Eu faço algum tipo de atividade física, né, seja uma caminhada, hoje tem esportes que estão na moda, né, o pessoal tem andado muito de bicicleta, né, agora tem competições, né, agora no próximo dia 5 vamos ter aqui na região uma bicicleta, uma competição e um estilo, né, que é o Audax, né, que é uma organização internacional para que usem a bicicleta, que é também muito interessante, né, porque dá condicionamento físico e pulmonar, e a gente conhece muitas pessoas que estão recuperando a sua saúde, estão equilibrando o seu peso, estão melhorando as suas emoções, né, dedicando algum tempo a esse tipo de esporte, como tantos outros, logicamente que não há uma preferência. Eu pratico exercício físico, né, e se faço com que regularidade eu faço esses exercícios físicos, né, como é que está essa a minha ação nesse sentido. Então, a gente verifica que tem muita coisa para nós realizarmos, né, que nós podemos fazer ao longo do nosso dia. Né? Por exemplo, assim, eu procuro fazer check-ups médicos, eu tenho bons hábitos de sono saudáveis, eu durmo bem, eu durmo o suficiente. Como é que está o meu colchão, né? É importante dormir com um colchão bem, porque a gente às vezes esquece que esses produtos têm um período de validade. Né? De repente eles se deformam, tudo, às vezes aquelas dores, às vezes uma noite de sono não adequada, né? Faz com que eu não durmo o suficiente, eu não tenho um aprofundamento. O que eu faço para manter o meu corpo saudável, para melhorar a minha saúde física? Né? Se eu consigo responder tudo isso, eu posso daí pensar numa outra vertente, né, que é a nossa saúde emocional. Daí eu tenho que pensar como é que estão as minhas emoções a maior parte do tempo. Eu estou mais feliz, ou eu estou triste, eu estou ansioso, eu fico mais animado, esperançoso, alegre, ou estou estressado, deprimido. Né? E preciso fazer um balanço ao longo do dia. Eu tenho mais emoções positivas ou emoções negativas ao longo do dia. Isso é muito importante. Os meus pensamentos, né, como
Como é que está a estrutura do meu pensamento ao longo da maior parte do dia? Né? Que tipo de pensamento? Eu tenho pensamentos de alegria, de felicidade, de construção, ou pensamentos de ansiedade, de medo, de depressão, pensamentos de inveja, pensamentos que nos levam à mágoa, ao ressentimento, à maledicência, à cobrança. Né? São diversos fatores nesse sentido, né, Paulo? Né? A gente costuma pensar de uma forma mais positiva ou negativa. Né? A gente sabe que os nossos pensamentos interferem muito na nossa vida. Como é que está isso aí? Então, olhando a respeito dessas situações de escolha, de estilo de vida, estão aquelas doenças ou equilíbrio a respeito de nossas formas de viver. Há aquelas doenças funcional, que são essas escolhidas pelas nossas ações e que têm as consequências, e tem as doenças estrutural. Essas doenças estrutural, dentro do Espiritismo, a gente compreende muito bem pelo processo reencarnatório, onde há uma estruturação do espírito para reencarnar dentro das suas necessidades de evolução e aprimoramento. Então, quando nós estamos diante de doenças estruturais, que são consequências de necessidades evolutivas, como é que a gente faz para, primeiramente, equilibrar a nossa ação para alcançar os objetivos e qual é a nossa melhor atitude para podermos dar uma continuidade e chegar ao propósito da reencarnação? Isso. É bem interessante esse questionamento, né, Paulo, que Paulo diz aquelas situações que são, como a população conhece, kármicas, né, faz parte da lei de causa e efeito. Então, às vezes uma fragilidade que aparece ou por uma situação genética, né, ou por um determinado momento que surge, por um evento externo que estavam, digamos, de certa forma, predestinado a que nós passássemos por aquilo ali. A postura que nós vamos aprender dentro da doutrina espírita é sempre de uma resignação ativa, de não revolta, de busca de superação. Né? Não significa que aquela enfermidade que ela tenha um fator fatalístico em si. Né? Até porque Jesus nos ensinou que o amor cobre uma multidão de pecados. Então, à medida que eu me disponho a recuperar a minha saúde integral, em todas as vertentes, inclusive na questão relacional, na questão espiritual, eu vou, de certa forma, minimizando, superando. E aí isso acontece ao longo da nossa própria existência, ao longo da minha vida. Eu já vou tendo uma postura de saúde integral no que nós estamos falando aqui. Quando chega, às vezes, aquele momento em que eu tenho que prestar contas de um passado equivocado, que nós encontramos no Evangelho segundo o Espiritismo, as causas anteriores das aflições, às vezes ela já está, digamos assim, minimizada, ela já diminuiu bastante. Tá? Apenas um parênteses, que eu não gostaria de perder essa oportunidade, Paulo, é que nós falamos na questão emocional e a gente vê pessoas muito aflitas nos dias de hoje, por dificuldades econômicas, dificuldades relacionais, problemas de própria saúde, né? E às vezes por esses vazios, por esses medos, pelas aflições da vida, né? O número que a gente tem que guardar sempre, que pode nos servir e servir para a gente indicar, é o número do CVV, o Centro da Valorização da Vida, que já a partir desse ano é gratuito agora, através do 188, onde nós temos, a nível de Brasil, milhares de voluntários preparados que atendem, a ligação a qualquer momento, seja de telefone fixo ou até mesmo celular gratuito por esse 188, dando um apoio emocional. A gente imaginava que o CVV era somente para aquela pessoa que estava às portas de cometer um suicídio, como há alguns dias uma pessoa me disse: olha, eu já comprei a corda, está lá em casa, só não tive coragem de me pendurar nela porque eu tenho medo de sofrer. E não é somente assim. Às vezes aquela aflição que eu estou passando, aquela dificuldade, quer dizer, naquele momento eu não consigo ter acesso terapêutico, eu não consigo ter acesso ao meu grupo de amigos, eu não consigo ter acesso ao apoio que a minha religião permite, eu posso ligar e com certeza terei do outro lado da linha alguém que vai me auxiliar a vencer esse momento. Né? Então é muito importante. 188, Centro de Valorização da Vida,
também é um dos esforços para que a gente preserve a nossa saúde integral e não perca a oportunidade de viver. Buscando sempre esse entendimento para que a gente tenha uma vida saudável, como diz aquela frase, corpo são e mente são, ou mente sã e corpo são, tá? Então é esse equilíbrio para que nós possamos ter uma saúde integral, sabendo que nós somos um espírito. Muitos tratam como alma, aqueles que não são espíritos, que possam tratar como alma, mas sabendo que é a essência da vida, né, dando a esse equilíbrio. Aqui no Evangelho, nesse capítulo, onde que fala sobre cuidar do corpo e do espírito, ele traz exatamente algumas questões que é de refletirmos em termos dela. Tem um pequeno trecho que diz assim, façamos uma comparação, eis se acha ambos em perfeito estado, ou seja, o corpo e a alma, ou o corpo e o espírito. Que deve fazer para manter o equilíbrio entre as suas aptidões e as suas necessidades tão diferentes? Então essa questão até gostaria, se puder fazer algum conceito, trazer alguma informação para que a gente possa dar, mesmo que nós temos são, imaginamos agora, eu estou bem de espírito, estou bem, meu corpo está são, não tenho enfermidade nenhuma, mas aí eu desço para o desequilíbrio do abuso da própria alimentação ou de outros tipos de vícios. Então, como a gente faz para manter esse equilíbrio entre os dois? Eu acho que é fundamental, Paulo, que a pessoa entenda o sentido da vida. Tá? Quer dizer, quando ela se posicione, ela tenha para si um conceito do que é viver. Tá? Então, esse viver que vai, como você colocou, além do uso adequado das faculdades físicas e das oportunidades que ela nos dá, inclusive com seus prazeres, para o corpo e, por consequência, para o próprio espírito, para a alma, que nos leva a poder estabelecer relacionamentos na família, na sociedade, com os amigos, que nos leva a estabelecer aquelas amizades mais próximas, que o Gilson falou, que é importante que a gente tenha pelo menos 10 pessoas que a gente confia, que pode dialogar, que pode sentar, que pode se abrir, para que a gente busque se relacionar cada vez melhor, entendendo que esses bons relacionamentos vão me apoiar e vão também me estruturar na vida, dando um sentido, mas que eu perceba, acima de tudo, Paulo, de como é que está a minha espiritualidade, como é que eu vivencio a minha religiosidade, como eu participo da minha religião, do culto, das sessões espíritas, da missa, dos católicos, que tipo de leitura, que tipo de alimento mental e espiritual eu coloco, e aí a gente acresce hoje cada vez mais com as redes sociais e com esse mundo digital, a internet, que escolha eu faço, porque hoje é um cardápio excepcional e eu posso e devo selecionar aquilo que para mim é joio, aquilo que é trigo, e para que eu possa me ajudar a pautar isso, assim como na profissão eu vou buscar informação que me qualifique, eu preciso participar regularmente do meu núcleo religioso, onde eu estou integrado, e buscar essa sintonia através da prece, buscar estruturar no meu lar um ambiente de equilíbrio. Para isso, como os primeiros cristãos, nós, na doutrina espírita, recomendamos que nos lares seja instituído o Evangelho no lar, naquele momento semanal, onde os membros integrantes da família que desejam façam um momento de prece, um momento de diálogo em cima de uma mensagem de espiritualidade pautada no Evangelho, para que a minha fé se estruture, para que eu tenha uma fé realmente sólida, porque na medida em que a criatura se autodescobre, se autopenetra com esses equipamentos do amor, ela vai constatar que a saúde é uma conquista interior e que vai se refletir no corpo como resultado da harmonia íntima. Para nós termos a saúde integral, para nós aproveitar esse instante final, torna-se então imprescindível o estabelecimento de uma era de nova consciência de responsabilidade, a fim então de que o espírito lúcido e equilibrado defina os paradigmas de uma conduta moral e mental harmônicas para a aquisição desta saúde, digamos, integral e de valiosos patrimônios
para a sua existência, para a sua alma. Lembrando que, segundo João, Jesus, no capítulo 10, versículo 10, nos lembrou que o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. E eu vim para que tenhais vida e vida em abundância. Pegando esse gancho, Antônio, a respeito da abordagem, na verdade é uma pergunta do Paulo, sobre a questão da... alguns chamam de karma, que não é uma palavra espírita, mas a lei de causa e efeito. Essa visão nós temos que analisar bem. É fato que existe a expiação decorrente da lei de causa e efeito, mas Deus não quer a expiação, Ele quer a reparação. Se nós nos predispusermos a, desde já, atuarmos no sentido de reparar os equívocos, embora as dificuldades inerentes a um corpo que não nos favorece como gostaríamos, nós já estaremos mudando essa condição. E ao pouco estaremos recebendo de Deus os recursos necessários para superarmos as nossas dificuldades, seja de ordem emocional, seja de ordem física, até mesmo de ordem econômica. Dizem que nós não devemos pensar nas questões econômicas. Diz o Evangelho que pensar primeiro nas coisas do céu ou celestes e o mais vos será dado. Quer dizer, se nós buscarmos a espiritualidade sem negligenciarmos, é claro, aquilo que nos compete, nós poderemos conquistar aos poucos a saúde integral. Não agora nessa encarnação, mas nas outras, em outros planetas, porque nós vamos ficar vivendo para sempre, o corpo aqui perece. Na questão 707 do Livro dos Espíritos, é abordada a questão: é frequente a certos indivíduos faltarem os meios de subsistência, ainda quando cerca as abundâncias. A que se deve atribuir isso? Porque nós percebemos que muitas pessoas não conseguem cuidar da saúde física, não conseguem nem um alimento suficiente para manter uma saúde razoável, e quando adoece não tem recursos para comprar o remédio. Felizmente no nosso país, pelo menos a medicação básica que é mais consumida, o sistema de saúde fornece alguns medicamentos para doenças que não são tão comuns, já há uma dificuldade de se conseguir. E a resposta é o egoísmo dos homens, que nem sempre fazem o que eles cumprem. A resposta é um tanto longa, nós vamos dar um pulo e pegar uma parte que interessa aqui, ó. Porque não devemos ficar com o pensamento negativo que as coisas estão piores, estão melhores. Aí diz assim: fora preciso, entretanto, ser-se cego para não se reconhecer o progresso que, por esse lado, tem feito os povos mais adiantados, graças aos louváveis esforços que, juntas, a filantropia e a ciência não cessam de despender para melhorar a condição material dos homens, e malgrado o crescimento incessante das populações, a insuficiência da produção se acha atenuada, pelo menos em grande parte, e os anos mais calamitosos do presente não se podem de modo algum comparar aos de outrora. A higiene pública, elemento tão essencial da força e da saúde, a higiene pública, repete, que nossos pais não conheceram, é objeto de esclarecida solicitude. O infortúnio e o sofrimento encontram onde se refugiam. Por toda parte a ciência contribui para acrescer o bem-estar. Poder-se-á dizer que já se há chegado à perfeição? Oh, não, certamente. Mas o que já se fez deixa prever o que em perseverança se logrará conseguir. Se o homem se mostrar bastante avisado para procurar a sua felicidade nas coisas positivas e sérias, e não em utopias que o levam a recuar em vez de fazê-lo avançar. Embora enfrentemos dificuldades, embora e quase todos tenham alguma dificuldade orgânica que nos incomode, que ela não seja motivo para ficarmos naquela condição de vítimas, nos queixando, sentindo-nos injustiçados, porque ninguém é injustiçado. São processos educativos, e se nós voltarmos demais para ela, nós vamos sentir mais. Se nós ocuparmos o tempo com a mente em coisas úteis, no trabalho, na produção de algo que vai nos auxiliar o próximo, nós perceberemos que enquanto assim estivermos, as dores que porventura o nosso corpo produz em razão de alguma doença qualquer, não serão assim tão percebidas. E nós viveremos de uma forma mais equilibrada. Nós estamos chegando no final do programa Falando do Espiritismo, são 13 horas e 56 minutos, e agradecemos, Antônio, pela tua presença, e gostaria que deixasse nesses últimos minutos as tuas considerações finais.
Nós agradecemos aos nossos irmãos por essa oportunidade e gostaríamos de deixar um convite. Agora, a partir do dia 3 a 5 de novembro, nós estaremos em Porto Alegre, na PUC, na Universidade Católica, com o nosso 9º Congresso Espírita do Estado do Rio Grande do Sul. Então, na sexta-feira, a partir das 19 horas, no sábado, durante o dia e no domingo, teremos Divaldo Pereira Franco, José Raul Teixeira, Roosevelt de Olfato, teremos Sérgio Lopes, Alberto Almeida, André Trigueiro, entre outros que estarão desenvolvendo uma temática em cima da espiritualidade nas relações. Vocês podem assistir através da FEBS TV, entrando na internet, digita, vai achar na página do Facebook da própria federação, e gostaríamos então de que vocês aproveitassem a esse momento. Nós estamos indo daqui da cidade com excursão, com ônibus, mais uma van, além de diversos companheiros que estão se deslocando nas suas próprias meios de transporte. Teremos mais de 4.000 pessoas participando, e esse congresso vai ter, para aqueles que participarem também, o formato de oficinas vivenciais. Então, é uma grande oportunidade e fica aqui o convite, Paulo. Mais uma vez, obrigado por esse momento. Nosso boa tarde aos ouvintes, ao Paulo, à Helene e ao Vilso. Fiquemos em paz. Obrigado, Antônio. Obrigado, Vilso Lemes. Obrigado, Helene, por estar aí assessorando a gravação do programa. E nós agradecemos também o apoio da Pousada das Missões, que fica na rua São Nicolau, número 601, em São Miguel das Missões, com o telefone 5533-81-1202, e o site é www.pousadadasmissões.com.br. Nós estaremos novamente no próximo domingo, onde nós vamos falar sobre flagelos necessários. E com isso nós deixamos a todos muita luz nos seus corações, o desejo que cada um realize, trabalhando em seu campo de ações espirituais e também morais, para atingirem o propósito da sua existência. Muito obrigado e até no próximo domingo, às 13 horas, aqui na Rádio Com 98.5.